Olá, investidor e investidora, sejam todos bem-vindos aos 60 minutos mais valiosos da sua semana. Eu sou Vinícius Custódio e nós seguimos na nossa jornada aqui no nosso podcast. É muito bom ter você ao nosso lado. Obrigado a todo mundo que está aqui já na nossa audiência. Acompanhou agorinha o Tarde TC News com o Gabriel Medina, com a Mari Friedman. Mercado pegando fogo. E a gente vai abrir espaço para falar sobre gestão, negócios, e o tema de hoje é a coisa pública. A gente já falou aqui sobre gestão pública algumas vezes, o foco hoje é diferente. O foco hoje é no judiciário brasileiro. E para isso, eu tenho o prazer e a honra de receber o Dr. Roberto Liviano, ele que idealizou e atualmente é o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Doutor Roberto, muito obrigado pela gentileza, pelo espaço na agenda. É um prazer recebê-lo aqui na TC News e no Olá Investidor. Tudo bem? O prazer é meu, Vinícius. É uma alegria estar conversando com você e com todos que estão nos assistindo, todos e todas. Muito obrigado, doutor. Eu sei que a agenda do senhor é muito disputada e o senhor gentilmente conseguiu aqui 45 minutos para conversar com o nosso público. Doutor, eu queria que o senhor contasse um pouquinho para todo mundo que está aqui nos acompanhando como que foi a ideia de idealizar, de criar e atualmente qual é o trabalho do Instituto Não Aceito Corrupção, por favor. Vinícius, eu sou procurador de justiça, integro o Ministério Público há 32 anos. Dia 29 desse mês, completo 32 anos de Ministério Público, com muita honra, muita alegria. E lá no início da minha jornada, tive a oportunidade de lecionar. É uma coisa que me agrada muito, compartilhar conhecimento. E quando eu comecei essa experiência como professor, senti a necessidade de me preparar mais, me tornar um professor melhor. E para isso eu apresentei um projeto na Faculdade de Direito da USP, onde me graduei, para cursar, a princípio, mestrado. Mas eu apresentei um projeto mais amplo, compatível também com o doutorado, e quando eu fui escolher o tema de pesquisa, percebi que havia uma grande carência de estudo sobre a temática da corrupção. Estudava-se crimes contra o consumidor, sonegação, crimes econômicos, mas nada sobre corrupção. Isso me levou a escolher este tema para me dedicar ao estudo do controle da corrupção, isso em 1996. Esse ano completam-se 20 anos da defesa do meu doutorado e desde então eu tenho me dedicado a estudar esse tema. O Instituto completa em 2025 10 anos de fundação e o Instituto se dedica à pesquisa, à construção de uma política pública anticorrupção, à mobilização da sociedade, à educação. Já estamos no 9º seminário Caminhos contra a Corrupção. Eu diria que talvez seja o espaço de debate mais relevante. Nós vamos ter esse ano a conferência de abertura com o ministro Edson Fachin, vamos ter conferências do Oscar Vilhena, do Miguel Reale Júnior, do professor Naline, né? E 8 grandes debates. É o 3º ano em que temos a parceria com o Estadão. Nos 2 anos anteriores tivemos mais de 40 mil pessoas assistindo. Também começamos a preparar o 5º prêmio Não Aceito Corrupção, uma iniciativa para que as pessoas possam apresentar ideias inovadoras para combater a corrupção. E estamos também nos preparando aí para o projeto Ética Imortal, um projeto com a Academia Brasileira de Letras, também com a TV Cultura, em que teremos aí um ciclo de 10 conferências resgatando o tema da ética. Conferência de abertura com Merval Pereira, Ética e Jornalismo, depois Ética e Diplomacia com Celso Laffer, Ética e Economia com Eduardo Genetti, Ética e História com Jorge Caldeira. Aliás, você, investidor que está nos acompanhando, são bem-vindos os apoios, os aportes a esse grande projeto, importante projeto, para resgatar o sentido da ética. Ética Imortal com a Academia Brasileira de Letras e com a TV Cultura. Os conteúdos serão veiculados na sequência na TV Cultura. Então, o Instituto é isso, é o combate inteligente à corrupção, Vinícius. E nós procuramos monitorar os projetos que estão no Congresso, nós atuamos nos grandes conflitos, nos grandes processos nos tribunais superiores,
estamos monitorando tudo isso que diz respeito à temática anticorrupção. Esse é o papel do Instituto Não Aceito Corrupção. Doutor, e todo esse trabalho, ele é absolutamente importante, relevante, agora ele se torna ainda mais acessível quando o senhor e outras personalidades do Instituto se colocam à disposição para conversar com os mais diferentes públicos. Eu estou fazendo aqui esse preâmbulo para dizer que o senhor atualmente integra a bancada do Linha Direta com a Justiça, lá na Rádio Bandeirantes, a Academia Paulista de Letras Jurídicas, é colunista do jornal Estado de São Paulo e da Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal. E às terças-feiras o senhor tem uma coluna que a gente vai apresentar aqui alguns textos no portal Poder 360. Quer dizer, esse relacionamento com a imprensa é algo que o senhor já está habituado. O senhor não deve estar com nenhum pouquinho de frio na barriga para essa nossa conversa aqui, né, doutor? Não, eu tenho muita honra e muito orgulho de interagir com a imprensa. Eu considero a imprensa livre um motor fundamental para a democracia. Se nós não temos imprensa livre, se nós não temos a imprensa vigorosa fazendo o seu papel, nós não temos uma democracia revigorada, né? Então, eu sempre tive uma relação muito importante, que eu sempre priorizei muito, essa interlocução com a imprensa, sempre tratei com muito respeito, com muita urbanidade os jornalistas, sempre me relacionei muito bem com os jornalistas e sempre procurei escrever, me posicionar, me colocar à disposição dos jornalistas, independentemente de entrevistas, às vezes para explicar determinados assuntos, explicar determinados conceitos que os jornalistas me procuraram para entender, e sempre procurei ser uma fonte importante para a imprensa, né? Não há democracia, não há liberdade plena sem a imprensa bem munida, não há garantia de acesso à informação sem que a imprensa possa cumprir o seu papel. Eu acredito muito nisso, Vinícius. Ah, doutor, muito legal. Por isso que é um prazer recebê-lo aqui e os microfones da TC News vão seguir sempre à disposição. Doutor, queria conversar com o senhor e que o senhor fizesse aqui para o nosso público também um panorama do que tem sido o judiciário no nosso país neste ano de 2024. O tema cada vez mais tem sido discutido, né? E o judiciário tem ganhado um protagonismo também relevante à medida que parte do legislativo e do executivo do nosso país muitas vezes recorre ao Supremo Tribunal Federal para conseguir ali aprovar os seus projetos. Muitas vezes não tem a maioria ali no voto dentro do parlamento, mas acaba judicializando algumas medidas. E quando provocado, o Supremo Tribunal Federal passa a analisar determinadas ações, determinados pedidos. É claro que a justiça e o sistema judiciário é muito mais complexo do que isso. O que em geral nós temos acesso é esse tipo de manchete. Queria que o senhor trouxesse um pouco de como está o sistema judiciário no nosso país neste ano de 2024. Por gentileza, doutor. Bom, Vinícius, primeiro, antes de mais nada, acho muito importante explicar para o público que está nos acompanhando. O magistrado, juiz de direito, ele é recrutado num concurso público de provas e títulos, e uma das características importantes do exercício da magistratura é a independência, né? O juiz estadual, o juiz federal, ele tem plena independência no seu exercício cotidiano de jurisdição. Cada um cumpre o seu papel na aplicação concreta da vontade abstrata da lei. As decisões monocráticas, as sentenças, depois os recursos que são levados aos tribunais. Então, quando falamos de como está o judiciário, no dia a dia, as decisões elas são colocadas, aplicadas nos temas que são submetidos ao judiciário de maneira independente quando essas demandas são apresentadas. Então, quando você pergunta como o judiciário procura fazer o seu papel. Nós temos um princípio da separação dos poderes, que é um princípio fundamental, constitucional, sobre o qual a nossa Constituição se assenta, e é muito importante que seja assim, né?
O executivo e o legislativo são dois poderes cujos representantes são eleitos, e o judiciário é um terceiro poder cujos membros são recrutados por concurso público, e nessa inter-relação se assenta o equilíbrio democrático e republicano. Agora, você está se referindo, Vinícius, e quer saber a minha opinião, e eu não me furto a apresentá-la, em relação às decisões dos tribunais superiores. Né? Você quer saber o que eu penso sobre decisões do STJ, especialmente do TSE, do Supremo Tribunal Federal, e eu não me furto a dizer o que eu penso. Né? Em primeiro lugar, eu acredito que depois de uma eleição muito difícil, em que o país esteve bastante polarizado, em que Lula conquistou um terceiro mandato nas urnas por estreita margem de votos, e que ele encontra dificuldades no dia a dia político, não tem uma base confortável de apoio dentro do Congresso, enfrenta dificuldades políticas. Né? O dia a dia político não é fácil. Então, qual é a minha visão a respeito disso? Eu vejo que, de uma certa maneira, Lula tem investido bastante na sua relação, no fortalecimento da sua relação com o Supremo Tribunal Federal. Né? Cuidadosamente escolheu os ministros que nomeou para o Supremo Tribunal Federal. Escolheu o ministro Zanin, escolheu o ministro Flávio Dino. Zanin foi seu advogado no histórico processo em que ele recuperou a sua condição política, e Flávio Dino foi o seu ministro da Justiça. E, além disso, escalou para ministro da Justiça um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. O que isso significa? Significa que Lula investe bastante numa relação próxima, estreita, com o Supremo Tribunal Federal, onde muitas vezes as questões que são tratadas no âmbito político acabam sendo submetidas num segundo momento. Né? Muitas das questões elas são submetidas ao plano político, mas depois nós temos o exame da constitucionalidade delas no âmbito judiciário, no âmbito jurisdicional. E Lula, ao escolher os ministros com muito cuidado, ministros com perfil político, como exemplo Flávio Dino, como ao escolher Lewandowski como o novo ministro da Justiça, alguém que durante muitos anos esteve na Suprema Corte, foi presidente, Lula investe neste perfil de interlocução, de um diálogo muito próximo com o Supremo, para, de uma certa maneira, ter este acesso muito próximo, essa interlocução próxima com o Supremo. O que eu verifico em relação ao Supremo que merece destaque? Né? O Supremo cumpre o seu papel em várias decisões importantes. O Supremo é o guardião da nossa Constituição, sem sombra de dúvida. No entanto, quando nós percebemos, Vinícius, 83% das decisões emanadas de forma monocrática pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2023, eu penso que isso é motivo de preocupação para todos nós. Né? Porque dos tribunais esperam-se decisões colegiadas. Isso é da essência dos tribunais. Quem está nos acompanhando aqui, quem é do mundo empresarial, quem é empreendedor, quando um assunto é levado a um tribunal, houve uma decisão em primeiro grau de um juiz, uma sentença. Quando o assunto é levado a um tribunal, espera-se uma decisão colegiada. Né? No Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, você tem lá os grupos de julgadores, são 3 julgadores que decidem de forma colegiada. Né? No Supremo Tribunal Federal, você tem as turmas de 5 ou o plenário. Quando você tem este número superlativo de decisões monocráticas, dá a impressão, ficamos com a impressão, que você tem 11 Supremos, Vinícius, dentro do Supremo. Isso não é
é algo razoável. E isso vem na contramão de uma expectativa da sociedade, no sentido de termos segurança jurídica. É uma das grandes e importantes expectativas que a sociedade tem em relação ao Supremo, porque muitas vezes certas matérias foram examinadas pelo Supremo e numa decisão monocrática se tem uma revisão desta posição. Então a sociedade fica perdida. Afinal de contas, como devemos nos comportar? Como podemos estabelecer negócios? Como podemos construir e seguir com a vida do país diante desta instabilidade, diante desta insegurança? Isso é muito preocupante, não é? A ministra Rosa Weber, no final do seu período no comando, na presidência do Supremo Tribunal Federal, ao perceber questões sérias e importantes, ela propôs ao plenário do Supremo duas modificações muito importantes no regimento. Foi a emenda regimental 58. Em primeiro lugar, quando houvesse decisões monocráticas, que de imediato o tema fosse levado ou à turma ou ao plenário. Em segundo lugar, que os pedidos de vista fossem limitados a 90 dias. Essas questões foram aprovadas. A emenda regimental 58 está em vigor. A questão é que isto, na prática, não é cumprido, né? As decisões monocráticas, elas são repetidas e não há, na prática, esta submissão do tema de imediato ao plenário. Então, nós temos uma quebra, né? Quando aqui você coloca decisões monocráticas são imperativo da realidade, com todo respeito ao ministro Barroso, Vinícius, eu discordo. Não é imperativo da realidade. O imperativo da realidade, a meu ver, é a segurança jurídica. Isto é o imperativo da realidade. Não é? A sociedade espera algo estável. Não é? Nós temos 11 ministros e a sociedade, o imperativo da realidade é a estabilidade das decisões, a confiabilidade, a credibilidade do tribunal. E não que cada ministro decida de uma maneira. Isto é muito preocupante. Aliás, o próprio tribunal decidiu editar a emenda regimental 58 no sentido de submeter a decisão monocrática ao colegiado. Este é o imperativo da realidade, com todo respeito ao admirável ministro Luiz Roberto Barroso, o culto, preparado, inteligente, sagaz e experiente ministro Luiz Roberto Barroso, a quem eu tanto admiro. Mas neste tema eu divirjo. Não penso que seja um imperativo da realidade. Então eu acho que um sistema autorregulatório, Vinícius, para o Supremo faria muito bem, como se fez nos Estados Unidos recentemente, estabelecendo com firmeza isso, estabelecendo limites a convites de particulares para viagens ao exterior, a viagens particulares, como essa questão de assistir jogos da Champions League, despesas com seguranças particulares. Não é razoável que isto ocorra, né? O tribunal, ele deve... É razoável que o tribunal responda por despesas quando o ministro representa o tribunal num evento oficial. Qualquer outra situação que não seja esta, não é razoável. Doutor, inclusive, essa foi uma das matérias que eu separei aqui para a gente falar, mas essa explicação do senhor já me suscita aqui outras perguntas. Eu fiz questão de separar essa matéria do Poder 360, que é um portal no qual o senhor também escreve, né, às terças-feiras, como eu comentei aqui no início da nossa conversa. Essa matéria, ela é do fim do ano passado, isso, de dezembro de 2023. Na ocasião, o ministro Barroso disse que decisões monocráticas são imperativo da realidade. O senhor já disse que nesse ponto o senhor discorda do ministro, né? O presidente da Suprema Corte, ministro Barroso, afirmou no dia 19 de dezembro do ano passado que as decisões monocráticas são um imperativo da realidade para que a Corte tenha um funcionamento regular.
Barroso disse que, diante das diversas competências do Supremo, abrindo aspas para ele, seria simplesmente inviável que todas as decisões monocráticas viessem a plenário. Não tem como funcionar. Seria materialmente impossível. Fecha aspas. A declaração se deu durante o balanço de fim de ano no Supremo, na última sessão plenária do ano, isso em 2023, ano passado, em que tradicionalmente se encerram os trabalhos regulares e que marca o início do plantão durante o recesso judicial. Segundo os números apresentados pelo próprio ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, das 101.970 decisões proferidas em 2023 pelo Supremo, 83%, número que o nosso convidado aqui, o Dr. Roberto Liviano, já tinha feito referência, ou seja, cerca de 84 mil foram monocráticas. Embora ainda seja a maioria, as decisões colegiadas aumentaram 34%, de acordo com o presidente do STF. 83%, doutor, é realmente muita coisa, né? O que daria para fazer? Porque para o presidente do Supremo Tribunal Federal, qual foi o termo que ele utilizou aqui? É o imperativo da realidade. Não dá para a corte funcionar decidindo tudo em plenário. Como resolver esse dilema, doutor? Precisa, se não é possível ratificar a decisão em plenário, é necessário que a corte submeta a decisão às turmas, né? Se não é possível submeter a decisão às turmas, o próprio tribunal precisa encontrar uma maneira de encontrar um outro caminho para isso. O que não é possível é que nós tenhamos 11 tribunais dentro do Supremo Tribunal Federal, porque o ministro individualmente não é o Supremo Tribunal Federal. Não é isso que se pensou quando se concebeu a Suprema Corte. A dinâmica do Supremo Tribunal Federal, ela não foi imaginada através de decisões monocráticas. Não foi essa a ideia de distribuição de justiça. Então, por isso que eu discordo desse ponto de vista do ministro quando ele diz que é o imperativo de realidade. Não é esta a ideia de Supremo Tribunal Federal. Cada ministro, através do seu pensamento, decidindo da sua maneira. Não. A essência do tribunal é a colegialidade, não é? O tribunal precisa encontrar uma fórmula de colegialidade possível, não é? Precisa se reinventar, precisa repensar o seu regimento e estabelecer alguma fórmula de colegialidade que dê cumprimento a esta essência. O que não é possível é que a tônica da distribuição de justiça, a tônica da jurisdição, seja a tônica do monocratismo e não da colegialidade. Muito obrigado, doutor. A gente vai continuar falando a respeito desse tema, porque eu queria saber se em outras economias já desenvolvidas ou em desenvolvimento, como é o caso do nosso país, esse número de decisões monocráticas é semelhante ao nosso. Então, vou comparar com uma economia já desenvolvida, né? Na fala anterior do senhor, o senhor cita os Estados Unidos. Se a gente for comparar a Suprema Corte americana com a nossa, esse número de decisões monocráticas também é tão grande como acontece aqui, doutor? Vinícius, eu não tenho este dado exato, mas eu imagino que não. Né? Não tenho o número exato, mas eu imagino que não seja possível termos este número de decisões monocráticas, de maneira nenhuma. É da essência do direito americano que tenhamos essas discussões coletivas, mas com certeza absoluta nós temos um volume de demandas, um volume de litígios infinitamente menor. Né? Então nós estamos falando de um universo, de um contingente muito menor do que o nosso, Vinícius. Então são realidades bastante diferentes. Sim, e outro dia nós estávamos conversando por telefone, doutor, e o senhor me explicou sobre o Código de Ética, que é algo que não existe aqui no Brasil, me surpreendeu muito isso. Queria que o senhor
detalhasse também para o público aqui que nos acompanha, os investidores e as investidoras que estão conectados aqui no canal da TC News, o que é esse código de ética e por que ele é importante pensando na saúde do judiciário brasileiro. Muito bom. O que nós temos hoje, Vinícius, um regimento interno no tribunal, né? E o regimento ele diz respeito à tramitação dos procedimentos, ele rege matéria jurídica, matéria procedimental, né? Então, o regimento trata desse tipo de questão, a condução dos procedimentos, como devem tramitar. Então, por exemplo, a emenda 58, ela estabeleceu um tempo limite para a vista dos processos, de 90 dias. Ela estabeleceu a necessidade de submeter à turma ou ao plenário um processo em que há decisão monocrática. Veja que nós estamos falando de ocorrências do ponto de vista processual. Mas quando eu falo em código de ética, eu estou me referindo a outro campo, a outro âmbito de questões no mundo, do mundo ético, do mundo moral, do mundo valorativo, não é? Estabelecer limites em que nós não temos hoje esse estabelecimento. Por exemplo, convida-se um ministro para participar de determinado congresso, de determinado seminário, e esse convite ele é feito por um empresário, um determinado particular, não é? Existem questões éticas que são colocadas sobre a mesa, não é? Porque, veja, o ministro do Supremo Tribunal Federal ele é alguém do âmbito público e ele recebe um convite aí de alguém do âmbito privado. E você pode ter um conflito de interesses. Você tem uma questão que é do mundo ético. Deve-se disciplinar em que situações esses convites devem ser aceitos, em que situações é possível que sejam aceitos, que tipo de despesas podem ser custeadas por particulares, que tipo de despesas o tribunal pode ou não pagar, que tipo de viagens, que tipo de regras de comportamento devem ter os ministros, não é? Ou seja, é um conjunto de preceitos comportamentais, preceitos realmente ético-valorativos que são importantes. Você tem os códigos de ética para as mais diversas categorias profissionais. O Ministério Público, por exemplo, de São Paulo, durante algum tempo se dedicou à construção de um código de ética propriamente dito. Esse código de ética está em plena validade. Durante muitos anos nós tínhamos um código de atuação funcional. Digamos que ele foi o embrião, né? Foi a primeira etapa desse código de ética. Mas nós temos um código de ética, os médicos têm um código de ética, os engenheiros têm um código de ética. Todas as profissões, todas as categorias profissionais devem ter os seus códigos de ética. Os ministros do Supremo Tribunal Federal também são profissionais e também é plausível que haja um código de ética para eles. Não é porque são supremos, não é porque têm poderes especiais que não devem estar submetidos a regras éticas. Inclusive, a própria Constituição Federal estabelece que o controle do poder dos ministros ele está sujeito ao Senado. É possível que haja um processo de impedimento por parte dos ministros de responsabilidade do Senado da República. Então, são detentores de poder, são profissionais e há limites ao exercício das funções. Portanto, todos os profissionais devem ter regras éticas no exercício das suas funções, inclusive os ministros do Supremo Tribunal Federal. Todos devem ter
códigos de ética. Né? Nós temos um código de ética da alta administração federal, nós devemos ter o código de ética no âmbito estadual, no âmbito municipal. Eu defendo a ideia de que todos devem ter códigos de ética nos seus respectivos âmbitos de atuação. Todos. Isto é saudável para a sociedade, isso é saudável para a democracia, isso é saudável para a república. E aí, doutor, pegando justamente esse gancho que o senhor há pouco explicou aqui pra gente, né, como o código de ética poderia impedir manchetes como essa, que a gente estava mostrando há pouco e que a gente vai voltar a destacar agora. Eu estou aqui no Estadão, mas poderia utilizar qualquer outro veículo de comunicação, porque o assunto foi amplamente debatido e publicado, divulgado. STF pagou R$39 mil a segurança em viagem de Dias Toffoli à final da Champions League. Toffoli, ministro da Suprema Corte, assistiu à final da Liga dos Campeões da UEFA em camarote de empresários e diárias do seu segurança pessoal foram pagas com dinheiro público. Ministro afirma que pagou passagem, hospedagem e outras despesas, demais despesas de consumo. Então, segundo o ministro da Suprema Corte, ele arcou com parte desses custos para que ele assistisse essa partida. Quem gosta de futebol, boa parte do nosso público gosta. Quem não queria estar lá, né, em Londres, para acompanhar essa final. E aí, como qualquer cidadão comum, ele teria pago a hospedagem, outras despesas de consumo, passagem do seu próprio bolso. Mas o Supremo Tribunal Federal pagou R$39 mil a um segurança particular do ministro. Vamos ler aqui mais algum trecho, mais outros trechos a respeito desse assunto. O STF pagou R$39 mil em dinheiro público a um segurança que acompanhou a viagem à Inglaterra do ministro Dias Toffoli. Essa viagem aconteceu entre os dias 25 de maio e 3 de junho. No último sábado, 1º de junho, começo desse mês, Toffoli acompanhou a vitória de 2-0 do Real Madrid contra o Borussia Dortmund, no estádio de Wembley, em Londres. Lá aconteceu a final da Liga dos Campeões, da UEFA Champions League. O valor pago ao segurança foi revelado em primeira mão pelo jornal Folha de São Paulo e depois confirmado pelo Estadão. O ministro assistiu à partida ao camarote do empresário Alberto Leite, dono da FS Security, uma agência de segurança digital. A informação foi revelada pelo jornal O Globo. Questionado, Toffoli respondeu ao jornal que arcou com os custos relativos a passagens, hospedagens e demais despesas de consumo, mas não esclareceu se bancou os gastos com segurança pessoal. O valor das diárias do segurança do ministro constam no Sistema Integrado de Administração Financeira, plataforma do governo federal para ordens de pagamento do poder público. Puxa vida, doutor Roberto Liviano, esse é um tipo de manchete que toca diretamente na decisão individual do ministro Dias Toffoli, que aceitou o convite, mas de alguma maneira acaba impactando também toda a imagem do Supremo Tribunal Federal, porque a manchete começa: STF pagou tantos mil reais. E esse tipo de coisa me parece que coloca os ministros da Suprema Corte em um patamar em que qualquer outro cidadão brasileiro é incapaz de alcançar. E isso é muito ruim, não é, doutor? É verdade, é muito ruim e eu penso que é necessário prestar contas à sociedade em relação a tudo isso, né? Nós vivemos num país em que temos uma profunda desigualdade, existe uma camada expressiva da população que não tem acesso a saneamento básico, existem grandes carências sociais, então não é possível que se tenha esta disparidade e essas situações tão pouco razoáveis. Não é plausível esta situação, não é nada plausível e não é aceitável que nós tenhamos esse estado de coisas. Eu penso que nós devemos aplicar aquela máxima, Vinícius, em que o direito deve passar pela ideia da razoabilidade e do bom senso. Não é defensável esta ideia de que o cofre público deve arcar com essa despesa. Não há fundamento para isso.
né? A única hipótese que se poderia imaginar que o Supremo poderia cogitar algum tipo de hipótese para ter responsabilidade por alguma despesa seria numa viagem em que algum ministro representaria oficialmente o tribunal num compromisso formal e oficial. Ou seja, o tribunal, o Supremo Tribunal Federal é convidado para integrar um compromisso formal num congresso fora do país. Então, determinado ministro representa o tribunal neste evento. Então, aí se justifica, sim, que haja deslocamentos, que haja as diárias neste congresso. É um congresso em determinado país para discutir tal tema de interesse do tribunal. Nesta hipótese, se o ministro representa o tribunal, se justifica o gasto. Mas é óbvio que essa situação ela é de âmbito privado. Toda e qualquer despesa relacionada a esta situação, ela é de cunho privado. Não é plausível que se gaste dinheiro público com esta situação. Nem do ingresso no jogo, nem o deslocamento, hospedagem, segurança, todos os itens relacionados a isso dizem respeito ao âmbito privado. Não é plausível que se gaste dinheiro público com isso. E aquela ideia que eu falei do código de ética e tal, talvez surja a questão: e como concretizar isto? Eu penso que deveria um dos ministros ter o papel de ministro corregedor, né? Deveríamos ter um ministro corregedor, que ele deveria ser o responsável pela observância do código de ética, né? O ministro corregedor deveria cumprir este papel de fazer com que valesse este código de ética, aplicando as regras do código de ética, fazer com que os ministros cumprissem estas regras, aplicando as determinadas consequências, promovendo as determinadas responsabilidades. Numa situação como esta, o ministro deveria, para início de conversa, ressarcir os gastos indevidos relacionados a essa situação, porque o cofre público não tem que arcar com nenhuma despesa relacionada a uma situação particular. Olha, conversa boa, passa rápido, a nossa tá voando, doutor. Né, temos aqui mais uns 10 minutinhos e eu tenho 2 assuntos ainda que eu gostaria de tratar. Para você que está chegando agora, essa conversa vai ficar disponibilizada aqui em tc.com.br, então você vai poder assistir quantas vezes quiser. Para quem está acompanhando a gente desde o início aqui, por volta das 6h30 da tarde, pessoal, por gentileza, se inscreva no canal do TC, deixa o like aqui na nossa transmissão, assim você fortalece ainda mais o nosso canal e essa produção de conteúdo. Combinado, pessoal? Doutor, quando saiu essa manchete, né, a história do ministro do Supremo, Dias Toffoli, que foi assistir a final da Champions League lá em Londres, coisa e tal, de imediato começa a aparecer nas redes sociais um pouco de tudo, né? E a gente sabe que o melhor caminho é ouvir sempre quem é especialista no assunto. E uma das palavras que mais apareceu envolvidas ou ligadas a essa manchete foi o tal do impeachment. Isso aí é motivo de impeachment. De fato, doutor, a gente pode afirmar que um ministro da Suprema Corte poderia ser retirado do seu cargo em decorrência de manchetes como essa? Na minha opinião sincera, veja, o impeachment é a retirada de um ministro do cargo que ele ocupa na Suprema Corte, né? É algo muito drástico, algo muito sério, algo que representa, que determina consequências muito profundas, né? Então eu imagino que uma situação como esta deva ocorrer em circunstâncias bastante significativas, né? Esta situação relacionada a essas despesas do jogo da Champions League é uma situação inadequada? Penso que seja. Se você me perguntar, esta situação
deveria determinar o impeachment do ministro Dias Toffoli? A meu ver, essa situação não reúne a gravidade suficiente para determinar o impeachment de um ministro. Deveríamos ter um código de ética com uma gradação de consequências e uma punição, uma advertência, além do ressarcimento destes valores, mas não me parece, com toda honestidade, que este tipo de transgressão deveria levar ao impeachment. Existem transgressões, Vinícius, que, a meu ver, poderiam ser mais graves, que poderiam levar a essa consequência. O procedimento de impeachment ele é regulado pela Constituição, sim, pela legislação complementar que regula esta matéria. Existe todo um procedimento relacionado a isso. Na minha opinião, este fato isolado, a meu ver, ele não é suficiente para ensejar o impeachment de um ministro. É necessário que haja mais significância para que cheguemos a essa consequência de tamanha gravidade. É a minha opinião. Muito obrigado, doutor Roberto Liviano. É sempre um prazer ouvi-lo e aprender com o senhor. Para a gente encerrar, doutor, eu separei aqui, na verdade eu tinha separado 3 ou 4 artigos que o senhor escreveu dentro do portal Poder 360. Mas um que também, para usar um termo que está muito na moda, furou a bolha e começou a ser discutido pelo país inteiro, é esse daqui que o André vai mostrar agora pra gente, né? O senhor classificou como a calçada da fama da injustiça do Recife. Desembargador aventou a ideia de criar a atração para cultuar a personalidade dos juízes que presidiram o segundo mais ineficiente tribunal do país, escreve Roberto Liviano. E aí vou tomar a liberdade aqui de ler um trecho do seu texto, doutor, para quem eventualmente, eu acho difícil, alguém que não se deparou ainda com essa manchete, mas se por acaso, você que está aí do outro lado da tela, do outro lado do fone de ouvido, nos acompanhando, não sabe do que a gente vai falar a partir de agora, eu vou ler para você. O doutor Roberto Liviano, nosso convidado, escreve assim: a simplicidade, a modéstia e a humildade deveriam sempre ser companheiras inseparáveis da ética em repúblicas democráticas. Aqueles que prestam serviço público deveriam ter sempre como razão de ser única e exclusiva o bem-estar do destinatário dos seus serviços. É inadmissível que aqueles que transitoriamente detêm parcelas de poder sirvam-se dele, visando ao alto benefício. É justamente por isso que existem as vacinas dos princípios administrativos, como o da impessoalidade. Aí aqui o texto vai contar um pouco mais dessa ideia que aconteceu no TJ de Pernambuco, de fazer uma calçada da fama com a fim de ser um ponto turístico para que as pessoas que visitem a região, que visitem o local, saibam, né, façam também ali parte desse roteiro turístico, a calçada da fama, de pessoas que presidiram o TJ daquele local. Vale dizer que é um TJ com alguns problemas, de acordo com pesquisas, de produtividade. O Dr. Roberto Liviano fez questão de destacar isso logo ali abaixo da manchete desse texto, do título do texto, e eu retomo agora também, né, um outro parágrafo que eu tinha separado. O doutor vem contando aqui um pouco dessa história e nós chegamos ao parágrafo que começa assim: ou seja, o desembargador Paes Barreto tinha a pretensão de criar a calçada da fama do segundo mais improdutivo Tribunal de Justiça do país, para cultuar a personalidade de suas excelências, os digníssimos magistrados que presidiram tão ineficiente tribunal, equiparando o exercício de distribuir justiça à arte cinematográfica.
Num país tão carente em educação, informação e cultura, com tantos problemas em campo, do acesso à justiça e tão rico em desigualdade, em vez de propor projetos no sentido de investir recursos públicos para aproximar a justiça do cidadão mais humilde, mais vulnerável, que não dispõe de meios para pagar advogados, que não conhece seus direitos nem sabe como chegar ou se aproximar dos palácios da justiça, Sua Excelência propõe investir milhões de reais na Calçada da Fama. Puxa, doutor, quero muito ouvi-lo. O texto é de uma categoria espetacular, mas esse é um outro tipo de manchete que afasta a população, e eu não estou falando nem apenas da população do estado do Pernambuco, mas afasta a população de maneira em geral do TJPE, do Tribunal de Justiça do Pernambuco, porque é uma ideia absolutamente descabida, hein, doutor? É uma afronta, né? É uma afronta. Quando eu li isto, quando eu tomei conhecimento disso, ainda que ele tenha desistido, mas era necessário que essa história fosse contada para ficar registrado, né? Esta verdadeira barbaridade em que ele pretendia cultuar a personalidade de suas excelências, os presidentes do segundo mais improdutivo tribunal do país, gastando dinheiro que deveria ser gasto para distribuir a justiça de maneira melhor para o povo mais humilde do estado de Pernambuco. Você sabe, Vinícius, eu me lembro de uma história que me marcou muito. No ano de 2013, que ficou marcado muito para mim, que foi o ano da luta contra a PEC 37, que pretendia impedir o Ministério Público de investigar crimes. Logo depois dessa jornada, eu fui convidado pelo Ministério Público do Estado do Piauí para dar uma palestra aos novos promotores que tinham acabado de ser aprovados em concurso de provas e títulos. E fui eu lá para Teresina, um estado muito quente, e estava fazendo a minha exposição aos novos promotores. E ao final da minha fala, eles me perguntaram o que seria essencial que eles levassem consigo no início dessa jornada, na mala, quando fossem começar a caminhada nesta trajetória no Ministério Público. E aí eu respondi, olha, existem coisas realmente importantes. Óbvio que existem alguns livros que são muito importantes. Óbvio que é muito importante você levar o seu computador portátil para você elaborar as peças processuais. Lógico que isso é importante. Mas existem um item que é o mais importante de todos, quando você for preparar a sua mala para se dirigir à sua comarca. E esse deve preceder a todos os outros. São as sandálias da humildade. Você precisa começar a preparar a sua mala, colocando nela as sandálias da humildade. Se você não for assumir a sua comarca sempre equipado com as sandálias da humildade, você estará num mau caminho. Porque se o promotor chegar com arrogância, se ele não atender ao público humilde, com modéstia, será um mau promotor. Então, livros, equipamentos, tudo isso é muito importante. Mas, antes de tudo, seja humilde para ser um bom promotor. Doutor, quero agradecer demais a agenda do senhor, o espaço para a gente conseguir conversar. Tenho certeza que foi uma conversa de extrema importância para quem está aqui nos acompanhando, conectado. Deixo aqui os microfones à disposição do senhor para eventuais próximas oportunidades. E gostaria de encerrar, doutor, pedindo para que o senhor fale a melhor maneira que o nosso público, os investidores e as investidoras que estão aqui acompanhando a gente, tem para seguir o senhor, para acompanhar um instituto não aceito corrupção. Quais são esses caminhos, por gentileza, doutor? Olha, foi uma alegria, um prazer conversar com você, com este canal de comunicação tão importante. Eu convido quem tiver interesse em continuar esse diálogo a me seguir no Instagram.
Roberto Livianu Oficial, é o meu perfil no Instagram, e o perfil do Instituto é Não Aceito Corrupção. Repetindo, Roberto Livianu Oficial e Não Aceito Corrupção. São os perfis meu e do Instituto. Lá você vai encontrar muitas informações sobre o Instituto, a meu respeito, e se houver interesse em estabelecer parcerias, mande uma mensagem para mim lá no Instagram, poderemos dar sequência a esse diálogo. Tenho certeza que poderemos construir boas parcerias e apoiar o Instituto Não Aceito Corrupção pode agregar muito valor à sua marca. Há projetos muito interessantes, como o 9º Seminário Caminhos contra a Corrupção, que inclui anúncios de página inteira no jornal Estadão, o 5º Prêmio Não Aceito Corrupção, o projeto Ética Imortal com a Academia Brasileira de Letras e com a TV Cultura. São projetos muito interessantes e que podem ser trazer bastante retorno para a sua marca. Então, Roberto Livianu Oficial e Não Aceito Corrupção. Estamos juntos, foi uma honra, uma alegria, um prazer estar aqui conversando com vocês nessa noite. Muito obrigado, Dr. Roberto. A honra foi nossa. Conversa de altíssimo nível, senhoras e senhores. Especialmente dedicada a você que está aí do outro lado da tela, que ficou até esse horário aqui conectado com a gente. Meu muito obrigado. Para você que ainda não deixou o like, meu último pedido, antes de ir embora, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Assim você recebe todas as nossas notificações. Combinado? Tá aí mais uma edição do seu Olá Investidor. Na próxima semana, nesse mesmo horário, quinta-feira, 6h30 da tarde, nós estamos de volta. Um grande abraço para você. Até lá. Tchau.